bonitas! Bem-vindo ao Papo Beleza e eu sou a Thay Ferraz e hoje estou com uma convidada ilustre do mundo de lash designer, Yasmin de Oliveira. Seja bem-vinda ao programa, Yasmin, tudo bem? Tudo! Yasmin, se apresente um pouco, fala um pouco mais sobre você. Quem é Yasmin de Oliveira? Eu sou Yasmin, tenho 21 anos. Atualmente, faço cílios, toda a área de lash designer, e sobrancelha também. Que legal, que bacana, Yasmin. Me fala uma coisa, quais são as técnicas que você utiliza hoje no seu estúdio? Hoje em dia eu tenho bastante técnicas, que eu ando abrangendo bastante. Cada dia sai uma diferente, então Imagino. Eu faço volume brasileiro, faço volume egípcio, volume russo, atualmente o Fox Ace também e o volume basic. Então existe bastante volume, não é só na minha cabeça existia só um tipo de alongamento, era a extensão de cílios, acabou. Aí eu sei que tem aqueles que são mais preenchidos, mas não sabia que tinha todos esses tipos. Sim, de extensão. Tem vários. É porque é bom ter vários, Sim. Porque cada um gosta de um estilo, também cada um tem um formato de olho, então tem que ser um para combinar com cada tipo de olho. Sim. Então quer dizer que eu não posso simplesmente chegar lá para você e falar, olha, eu quero esse daqui. Então é você quem avalia que tipo de extensão eu posso estar utilizando? A cliente chega para mim com um pedido, todas elas, Daí eu avalio, olho os cílios dela, ele é grosso, ele é um fio saudável, então dá para mim fazer essa técnica. Entendi. Que bacana. Yasmin, me fala uma coisa, manutenção. Como que funciona? Existe manutenção a ser feita? Ou todo mês a pessoa vai lá, retira os cílios e faz uns cílios novos? Como que é? Não é assim? Sim, existe manutenção. Tem técnicas que não precisam de manutenção. Tá. Eu trabalho com as técnicas que têm a manutenção a cada 21 dias, Mas tem técnicas como o sanduíche ou então o capping que você pode estender para 30 dias ou, fazer uma nova aplicação todos os meses. E, por exemplo, assim, eu acho que a pergunta que eu vou te fazer é o que a maioria das mulheres gostaria de saber. Por exemplo, eu chego lá para fazer com 30 dias ou 21 dias uma manutenção, só que tem bastante falha. Mesmo tendo um pouco de cílios ali, ainda você remove e faz um outro, ou você consegue manter uma manutenção ali? Depende muito da quantidade que vem para mim. Se ela vier com muita falha, o fio já está muito crescido, O fio dela tem um crescimento acelerado, eu não consigo fazer uma manutenção. Não. Aí é uma nova aplicação. Então, cada vez que chegar assim, muito, como dizer assim, prejudicada, você arranca Sim. E faz uma extensão de cílios nova, Sim. Esse tipo de técnica, ou extensão de cílios, assim como existe de várias outras coisas, prejudica os cílios natural, porque a gente já ouviu muitas pessoas, acho que o medo da maioria das mulheres é aquela famosa coisa, mas eu vou colocar, vai cair o meu cílios natural, vai ficar pelado, vai ficar sem nada, vai ficar feio. Isso realmente acontece ou não? Não é assim que funciona? É muito polêmico, Porque a gente vê nas redes sociais que acontece muito. Mas assim, fazendo um trabalho bem feito, sabendo avaliar os cílios da cliente, espessura do fio dela, o quanto ele pode, aguentar de peso, dá para fazer tranquilo e a cliente também cuidando, não tem como dar erro, como ter um problema nos cílios dela. Porque eu acho que o que deve acontecer bastante, creio eu, que você deve ter esses tipos de clientes lá, são aquelas que não gostou, não tem tempo de fazer manutenção, vai lá e dá aquela arranca, E aí, como que faz? Se ela chega pra você lá, tirou todos os cílios e quer fazer uns cílios novos, como que você faz nessa parte? Eu avalio. Porque provavelmente os cílios dela já tá sendo um cílios prejudicado. Além dela ter puxado, gerou um trauma naquela região. Então a gente tem que avaliar se o fio dela ainda pode ser usado uma extensão de cílios muito cheia, ou então tem que ser uma mais natural. Ela tem que esperar um pouco mais para fazer a extensão de cílios. Tudo é avaliado por cliente. Eu vi que você falou sobre uma técnica que chama Fox, é isso? Isso. E o que é essa técnica Fox? Ela é diferencial o que diferencia ela das outras? Ela não tem curvatura, ela é em L. Então ela somente faz o delineado dos olhos. Quando a gente olha, fica aquela coisinha preta em cima da... Sim, ela é linda, linda. Pra quem gosta de um efeito mais natural, gosta de usar bastante delineador, Já tem os olhos grandes, fica perfeita. Era isso até que eu ia te perguntar. Porque assim como tem aquelas pessoas que devem chegar pra você e perguntar pra você assim, olha, eu quero uma coisa assim, bem bafônica, bastante pelinhos na sobrancelha, no perdão dos cílios, assim também deve ter aquelas que gostam de algo mais natural.
O que você indica para quem quer uns cílios bem preenchido? Qual tipo de técnica que você indica? Olha, atualmente as mais preenchidas que eu tenho é a volume egípcio e a volume russo. Fica bem cheio. Fica bem preenchido para quem gosta, é muito boa. Eu gosto. Elas chegam perguntando para mim sobre as duas. As duas, porque Quando querem algo bem preenchido. Entendi. E para quem quer algo mais discreto, seria a Fox, por exemplo? Ou tem ainda mais discreto que a Fox? Sim, a Fox é a mais discreta. Ela realmente só é um delineado. Agora, depois disso, é mais o volume brasileiro, o Basic, né? Para quem gosta de algo mais delineado também, só que com uma curvatura parecida com um cílios natural. Gente, eu jamais saberia que existe todos esses tipos, né? Quem olha, creio que assim como eu, como várias mulheres aqui devem estar se identificando nesse momento, nós não sabemos que existe esse tanto de técnica, né, para os cílios. Sim. A gente acha que simplesmente é chegar ali e sentar e falar, olha, eu quero uns cílios bem cheios, eu quero uns cílios básicos, aquela coisa, porque eu acho que você deve escutar. Eu quero cheio, mas vazio. Eu quero uma coisa discreta, mas que dá pra ver que tem... Muito assim. Não é? Eu quero um pouco discreto, mas também que dê pra ver, um pouco cheio, mas eu quero pretinho. E me fala uma coisa, Yasmin, tem alguma idade, por exemplo, olha, eu indico a fazer os cílios a partir de qual idade? Tem isso nessa área da parte da beleza? Então, a partir dos 18, né, você já é responsável Sim. por você, então você pode fazer tranquila. Agora, se for menor que isso, é muito bom você saber se os pais dessa, né, porque ainda é uma criança, Sim. se os pais da criança autoriza, né? E agora, se for menor de que 15 anos, Aí eu não pego pra fazer. Porque pode ser, né? A gente nunca sabe como A gente não sabe se os pais autorizou, né, a criança estar lá, se os cílios dela ainda já pode estar colocando. Às vezes cílios... Creio que deve ter uma estrutura de cílios deve ser diferente, Sim, né? De uma sim. adolescente, vamos por aí, né? Dos seus 14, 15 anos, né? Então, ó, fica ligado, viu, pais aí de casa. Não é qualquer um, não é em qualquer profissional que você pode sair colocando cílios por aí, porque realmente se você pega... Por mais que tenha 13, 14 anos, né? Chega lá, a pessoa já quer colocar cílios, a profissional nem sabe da idade, nem faz as perguntas, né, relacionadas à idade da pessoa. Sim. E já sai colocando os cílios aí. Que bom que você tem todo esse cuidado, né? Sim. Com as suas Tem clientes, que avaliar. Né? Tem que avaliar. E me fala uma outra coisa. Quais são os cuidados que elas têm que ter para poder prolongar a extensão de cílios? Então, os cuidados em casa são básicos, né? Higienização com um shampoo neutro, né? Não puxar os cílios, não coçar os olhos. E também é de dentro para fora, né? A gente sempre fala sobre os cuidados, né, da parte de fora, da parte dos olhos, mas a gente esquece que se a nossa saúde não está em dia, não está boa, os cílios ele não vai durar. Entendi. O papo tá muito bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Yasmin, me fala uma coisa. Quanto tempo leva? Cada técnica é um tempo diferente ou são todos os mesmos tempos para fazer? Porque eu já cheguei, né? Uso extensão de cílios e eu sei que quando eu cheguei em algum lugar as pessoas perguntam se eu uso e falam, ai, mas eu não tenho paciência. Mas aquela coisa, né? Para você ter um olhar bonito, né? Que a gente sabe, não tem coisa melhor do que já acordar, né? Arrumada, creio eu. Mas leva um tempo. Que nem de todas essas tipo de extensões que você trabalha, cada um é um tempo diferente ou são todos mais ou menos o mesmo tempo parecido? Todas são o mesmo tempo. O que muda é a quantidade de fio que a cliente tem e como que tá o estado dos cílios dela. Às vezes vem uma cliente que quer fazer o volume brasileiro
E daí os cílios dela são muito preenchidos, os olhos dela tem bastante fio. Então essa extensão de cílios vai durar ali 2h30, 3 horas. Vem uma cliente que tem poucos cílios, pode durar 1h30, 2 horas. Então depende muito de pessoa para pessoa. Eu fico imaginando, porque tem aquelas pessoas que nem eu, por exemplo, né? Além de ter um olho grande, tenho bastante cílios. Como você, por exemplo, vou usar como exemplo, a minha irmã, por exemplo, tem um olho bem pequenininho, tem pouquíssimos cílios, né? Daí às vezes as pessoas chegam, devem querer aqueles cílios. E aí coloca, quase, não abre o olho, né? Fica com aquele olhinho todo assim. E é nesse tipo de olho que você vê, né? O tempo que você leva, né? Sim. E também, né, o volume russo automaticamente a gente demora um pouco mais. Diferente das outras técnicas que eu tenho, porque ele é feito à mão, né? Então você tem que fazer o FEM na mão e os outros são fios tecnológicos. Então ele já vem pronto, você só escolhe a numeração e aplica. Então esse outro que você falou que é o FEM, você vai moldando os fios, é isso? Sim, tem as numerações e daí eu monto eles com o dedo mesmo. Vai montando e vai colocando ali. Monto e coloco, então é um processo, né, artesanal. Gente, eu que achei que era só catar aquele espelhinho lá, passar na cola e colar no cílio. Ah, seria ótimo. É que a gente realmente, né, a gente não sabe o que se tem por trás, né, um mundo, creio eu, muito grande essa parte, né, de lash designer que tá em alta aí muito. No momento, né. E você também trabalha com aquela técnica que utiliza os cílios natural da pessoa? Trabalho, o lash lifting. Lash lifting, gente, eu sempre me pergunto que isso Lash lifting. As pessoas estão conhecendo mais agora, né? Fala por aqui. Um pouco do que é o lash lifting para quem tá aí acompanhando a gente, sobre o que é, como que faz, né? Todo o procedimento passo a passo um pouquinho pra gente. Tá, ele é um lifting, né? Que ele curva os cílios natural. Então eu uso um molde na pálpebra da cliente, eu meço para ver qual, né? Que se adapta melhor ao tamanho de cílios natural que ela tem. E daí eu coloco esse molde e aí eu vou fazendo todo o passo a passo. Ao todo são 3 passos, né? Que duram entre 12 e 15 minutinhos. Eu avalio também a espessura do fio da cliente, para mim saber qual é o tempo que eu posso estar deixando esse produto agir. E aí eu né, moldo, coloco o fio dela todo para cima, grudadinho, com uma colinha. Tudo coladinho. Que legal. E aí no fim, os produtos agem na hora que você tira o fio dela, ele tá totalmente curvado. E ainda mais se o fio for reto e grande, vai ficar um arraso. Né? Fica super curvadinho. E também ela pode ficar até 50 dias aí com os cílios curvados. E ele volta, que nem no caso, né? Nas extensões de cílios, sabemos que tem, né? A manutenção a ser feita aí, tudo certinho. No caso do lash lifting, ele tem manutenção ou ele é como se fosse um permanente para os cílios? Não sei se eu posso usar esse termo. E ele vai saindo, né? No dia a dia. Ou ele não? Você vai fazendo uma manutenção ou você faz uma aplicação nova do lash lift? Ele tem, né, no caso, não é uma manutenção. Ele vai voltando ao estado dele natural. Ele vai caindo a curvatura até ele voltar como ele era antes. E daí ela vem e faz novamente. Que legal, gente. Que bacana. Uma aula, né, de lash designer aqui pra gente. Yasmin, agora eu quero saber, vamos um pouco mais a fundo aí. O que te fez se tornar lash designer hoje? Olha, desde criança eu sempre gostei da área da beleza. Sempre gostou? Sempre. Então, eu não podia trabalhar, né, na empresa ainda, porque eu ainda era menor de idade. Sim. Então, eu fui para a área de unhas. Unhas, meu Deus, gente. Olha a pessoa, saiu da área de unhas para se tornar lash designer. Mas eu ainda era criança, então, né, minha mãe comprava os esmaltes, eu gostava de pintava a unha de todo mundo. Aí, desisti, não gostei, né. Era criança, então a gente acaba querendo migrar para vários lugares. A gente acha, tipo assim, quando a gente é criança, né, a gente migra, né, para várias coisas, né? Hoje, eu sempre falo isso, né? Se perguntasse para Yasmin lá atrás, a Yasmin lá criança, imaginava se tornar a Yasmin que é hoje? Não passa isso não. Nunca. Porque a gente vai migrando, realmente. Nunca. E aí, brincava de pintar a unha, era isso? Isso. Aí depois fui pra área da maquiagem. Aí da área da maquiagem durou um pouco mais. Verdade? Era maquiadora também? Fazia nas vizinhas. Aí eu já era um pouco mais velha. Tinha esse amor, né? Hoje em dia eu só faço em mim mesmo. Mas antigamente... Linda, gente. Maquiada aqui maravilhosa. Fazia, né, nas vizinhas, fazia nas amigas, nos meus parentes, a maquiagem.
E daí depois você vai crescendo mais, aí fica aquele peso, né? E agora? Você vai trabalhar com o quê? Você precisa ter um trabalho registrado, né? Sim, a gente, infelizmente, né, ainda tem pessoas que não têm essa mente tão aberta, né? Acha que nós não podemos, não podemos nos próprios se sustentar, podemos se dizer assim, né? Se tornar donas do nosso próprio negócio, ser uma empreendedora de sucesso, né? Acha que nós temos que simplesmente ter um registro. E não é bem assim. Né? Não é um trabalho de verdade, não né? É, muitos exatamente. pensam, mas você faz cílios, mas você trabalha com o quê? E com cílios. É verdade, né? Eu, por exemplo, né, sou nail designer, né? Trabalho com alongamento de unha. E eu escutei isso também, da mesma maneira que você passou, assim como eu acredito que várias mulheres aí se identifiquem, né, com essa situação de achar que o que nós fazemos por ser por conta própria não é um trabalho de verdade. Sim, né? Ainda tem muito preconceito em relação a isso, né? As pessoas têm a mente muito fechada. Mas aí, após fazer as maquiagens, eu senti esse peso, né? De ter que ter um trabalho de verdade. E aí eu fui fazer gordinha, fui me especializar e fui parar em empresas, né? Foi trabalhar registrada, então? Trabalhei registrada. Aí começou, né, todo aquele... Não era o que eu queria, não era o que eu amava. Amar trabalhar para outras pessoas, seguir um horário certinho, né? E aí eu falei, não, preciso... Não é isso que eu busco. Não. Eu tentei, né, mas não era para mim mesmo. E aí você foi atrás de curso? Aí eu orei, pedi a Deus um caminho, né? Porque não dá pra gente andar com as próprias pernas. Não. Então eu orei, eu falei, bom, se realmente for isso, né, que o Senhor quer pra mim, eu vou encontrar o meu caminho, eu vou começar a procurar cursos e isso vai aparecer pra mim, assim, de forma tranquila, não vai ser nada forçado, onde eu vou ter que pedir demissão e sair da empresa, que legal. né, e ficar tempo ali sem receber, sem, né, ter aonde ir por segunda opção. Sim. E aí foi onde eu encontrei, né, o curso de cílios, fiz o curso de cílios, me especializei. Na época ainda não estava tão bombado, né? Igual é hoje, né? Que hoje todo mundo, ninguém vive mais sem cílios, né, gente? Porque eu, sem cílios, sou a derrota. Muito, muito. É realmente isso. Hoje muitas pessoas trabalham nessa área, né? Cílios, sobrancelha, lash lifting, tudo. E na época não era tanto. E daí eu fiz esse curso e aí automaticamente um foi ligando o outro, né? Eu falei, cílios puxa a sobrancelha, que puxa ali, micro. Junto, ali, E você comentou, né, que além dos cílios, você trabalha com a micro, né? E faz o designer da sobrancelha também. Gente, é uma mulher, né? Milhões de fases aqui, né? Porque é tudo junto ali. Que legal, Yasmin, que legal. E para encerrar aqui, eu gostaria que você desse uma dica de beleza aí para quem tá em casa, né? O como fazer para prolongar a extensão de cílios, né? Quem tá em casa, que nem você já falou um pouco sobre os cuidados que tem que ter, né? Mas vamos mais a fundo nesse assunto. As pessoas acham que simplesmente é só colocar os cílios e tchau, obrigada, e não é, né? Tem todo como posso dizer, uma coisa por detrás dos cílios para manter os cílios sempre lindo, bonito, né? Que dica que você dá para o pessoal de casa para quem quer hoje fazer extensão de cílios? Olha, a dica que eu dou é você, né, utilizar as maquiagens corretas, não utilizar rímel nas extensões, que isso é importante. Não colar, né, cílios postiços em cima. Também a saúde ocular é muito importante hoje em dia. Temos muitas lashes aí na área que mal tocam nesse assunto, mas a sua saúde ocular é importante. Então, antes dos cílios, veja se você tem, né, essa possibilidade de estar colocando a extensão de cílios. Não é somente ir lá e aplicar. A saúde vem em primeiro lugar. Você também ter a saúde, né, de dentro para fora, como eu já havia dito. Isso é muito importante. Você cuidar da saúde, cuidar dos cabelos, né? A queda capilar, ela também ocasiona, né, a queda dos cílios, como da sobrancelha. Então é muito importante que você cuide disso, tá? Porque não adianta você vir com os cílios prejudicados e colocar, que com certeza ele vai cair mais rápido, com certeza ele vai prejudicar ainda mais, né, os seus cílios, a sua saúde. Então pense não somente na beleza, mas na beleza prolongada. Talvez você coloque cílios agora e ele vá, né, te prejudicar daqui a alguns meses.
Mas se você fizer corretamente, com a saúde em dia, ele vai durar a vida inteira e você vai poder estar sempre fazendo manutenção saudável. Olha aí, gente, que dica de ouro da Yasmin de Oliveira. Então é isso, gente. Se vocês querem conhecer ainda mais de perto essa profissional maravilhosa do mundo de lash designer, deixa aqui, Yasmin, né? Vamos passar aqui o contato, o seu Instagram, o seu WhatsApp para quem quer entrar em contato com você e conhecer essa profissional ainda mais de perto. O meu Instagram é Yasmin Oliveira Design, só você procurar lá no Instagram, bem simples e fácil. E o meu número é 19 991 51 5727. Esse é o meu número profissional, tá? Você que quer marcar horário, fazer os seus cursos, né, profissionalizantes, só você me chamar. É isso aí, bonitos. Então a gente termina aqui nosso papo maravilhoso com Yasmin de Oliveira. Foi um prazer te receber aqui e até o próximo Papo Beleza.